A tempestade havia passado, mas suas marcas permaneciam por toda parte. Marina Alves estava sentada na calçada encharcada, abraçando os joelhos contra o peito, olhando fixamente para o que restava de sua vida. A água barrenta ainda escorria pelas ruas do bairro onde morava, ou melhor, onde havia morado. Sua casa, um pequeno sobrado alugado que ela dividia com 2 amigas, estava completamente alagada. Móveis boiavam pela sala, roupas se misturavam com lama, documentos importantes viraram pasta de papel. Tudo o que ela tinha construído nos últimos 3 anos, desde que se mudara para aquela cidade litorânea em busca de recomeço, havia sido levado pela enchente em questão de horas. Ela tinha 27 anos, cabelos castanhos cacheados presos em um coque desleixado, olhos cor-de-mel agora vermelhos de tanto chorar. Vestia uma calça jeans suja de barro e uma blusa branca que já não era mais branca. Seus tênis estavam encharcados. Ela não tinha para onde ir. Suas amigas haviam conseguido abrigo com familiares que moravam longe dali. Marina, porém, não tinha ninguém. Sua família estava em outro estado, e o relacionamento com eles era complicado. Fazia anos que não se falavam direito, desde que ela assumira quem realmente era, e eles decidiram que era só uma fase. Com licença, a voz feminina atirou do transe. Marina levantou os olhos e viu uma mulher parada à sua frente, segurando uma câmera fotográfica profissional. Era alta, de ombros retos, cabelos negros lisos cortados na altura do queixo e usava uma jaqueta de couro sobre uma camiseta preta simples. Seus olhos eram escuros, intensos, quase intimidadores. Ela devia ter por volta de 35 anos, talvez pouco mais. Havia algo nela que irradiava solidão, como se estivesse acostumada a observar o mundo através de lentes, mas nunca realmente fazer parte dele. "Você está bem?" perguntou a desconhecida com uma voz baixa e rouca, mas não desprovida de gentileza. Marina quase riu da pergunta. "Estou bem?" Ela tinha acabado de perder tudo. "Estou viva", respondeu, a voz embargada. "Acho que isso conta como bem, hoje." A mulher hesitou por um segundo. Então abaixou a câmera e se ajoelhou na frente de Marina, ficando na altura dos seus olhos. "Eu me chamo Lívia", disse ela devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. "Moro ali na ponta da praia, longe da área que foi atingida pela enchente. Tenho um quarto vago. Se você precisar de um lugar para dormir esta noite, ou algumas noites, você é bem-vinda." Marina piscou surpresa. Quem era aquela mulher? Por que estava oferecendo ajuda a uma completa estranha? Eu não posso aceitar", Marina murmurou, embora uma parte dela quisesse aceitar desesperadamente. "A gente nem se conhece." Lívia deu de ombros. "É verdade, mas você precisa de ajuda, e eu tenho espaço. Não é caridade. É humanidade." Ela fez uma pausa, então estendeu a mão. "Vamos, pegue suas coisas e venha comigo. Você pode tomar um banho quente, comer algo e decidir o que fazer amanhã." Marina olhou para a mão estendida. Era uma mão forte, de dedos longos e elegantes, com unhas curtas e sem esmalte. Havia algo reconfortante naquele gesto simples. E Marina estava cansada demais para resistir. Ela segurou a mão de Lívia e se levantou. A casa de Lívia ficava no fim de uma estrada de terra batida, escondida entre árvores que formavam uma espécie de cortina natural. Era uma construção moderna, de madeira e vidro, com grandes janelas que davam diretamente para o mar. O som das ondas era constante, hipnotizante. Marina entrou devagar, ainda desconfiada, mas impressionada com a beleza minimalista do lugar. As paredes eram decoradas, com fotografias em preto e branco, paisagens desertas, rostos melancólicos, cenas urbanas vazias, todas claramente feitas pela própria Lívia. "Você é fotógrafa?" Marina perguntou, quebrando o silêncio. "Sou", Lívia respondeu, tirando a jaqueta de couro e a pendurando em um gancho perto da porta. "Trabalho de forma independente. Faço exposições de vez em quando, vendo algumas peças online. Nada grandioso." Havia uma modéstia falsa naquelas palavras. As fotos eram claramente profissionais, cheias de técnica e emoção. "São lindas", Marina disse sincera. Lívia não respondeu, apenas acenou com a cabeça, como se não soubesse lidar com elogios. "O banheiro é por ali", ela indicou um corredor à esquerda. "Toalhas estão no armário. Vou preparar algo para você comer." Marina obedeceu, ainda meio em choque. Entrou no banheiro e trancou a porta, encostando-se nela por um momento. "O que eu estou fazendo aqui?"
Ela não conhecia aquela mulher, mas, estranhamente, sentia que podia confiar nela. Havia algo na forma como Lívia a olhava, não com pena, mas com compreensão, como se ela também já tivesse estado no fundo do poço alguma vez. O banho quente foi uma bênção. Marina deixou a água lavar não apenas a sujeira, mas também um pouco do peso que carregava no peito. Quando saiu, enrolada em uma toalha macia que cheirava a lavanda, encontrou roupas limpas dobradas sobre a cama do quarto de hóspedes, uma calça de moletom cinza e uma camiseta oversized. Eram simples, mas confortáveis. Ela se vestiu e foi até a cozinha, onde Lívia estava terminando de preparar um macarrão ao molho branco. A mesa estava posta para 2 pessoas. Havia uma garrafa de vinho tinto aberta. Senta, Lívia disse, sem olhar para ela, concentrada na panela. Marina obedeceu. Sentou-se à mesa e observou Lívia em silêncio. A fotógrafa se movia pela cozinha com uma graça estranha, quase felina. Cada movimento era calculado, preciso. Não havia desperdício de energia. Era como se ela estivesse perpetuamente em modo de economia, guardando suas emoções e palavras para quando realmente importassem. Obrigada, Marina disse de repente. Por tudo isso. Você não precisava... Eu sei. Lívia a interrompeu, finalmente se virando e trazendo 2 pratos cheios de macarrão. Ela colocou um na frente de Marina e sentou-se do outro lado da mesa. Mas eu quis. Elas comeram em silêncio por alguns minutos. Marina estava faminta e devorou a comida com uma voracidade que a envergonhou um pouco. Lívia comia devagar, metodicamente, como se não tivesse pressa nenhuma. Você mora sozinha? Marina perguntou, tentando preencher o silêncio. Sim. Sempre morou? Nos últimos 5 anos, sim. Marina esperou que Lívia elaborasse, mas ela não o fez. Havia uma barreira invisível ali, um limite que Lívia claramente não estava disposta a cruzar ainda. E você? Lívia perguntou, pegando Marina de surpresa. O que te trouxe para esta cidade? Marina hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Eu precisava recomeçar, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Sair de um lugar onde não me sentia mais eu mesma. Vim para cá há 3 anos. Consegui um emprego em uma cafeteria. Dividi a casa com 2 amigas. Estava construindo uma vida nova. E agora, ela não terminou a frase. Não precisava. O silêncio disse tudo. Lívia a observou por um longo momento, seus olhos escuros estudando cada detalhe do rosto de Marina. Era um olhar penetrante, quase desconfortável. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. Recomeços são difíceis, Lívia disse finalmente. Mas possíveis. Você vai ficar bem. Havia uma convicção naquelas palavras que fez Marina acreditar nelas, mesmo que por um instante. Depois do jantar, Lívia mostrou a Marina o quarto onde ela ficaria. Era espaçoso, com uma cama de casal coberta por lençóis brancos, uma estante com livros e um grande janelão que dava para o mar. A lua cheia refletia na água, criando um caminho prateado que parecia levar ao infinito. Descanse, Lívia disse, parada na porta. Amanhã a gente pensa no que fazer. Lívia! Marina a chamou antes que ela saísse. A fotógrafa se virou, levantando uma sobrancelha. Por quê? Por que você está fazendo isso por mim? Lívia ficou em silêncio por um longo momento. Então, um sorriso triste e quase imperceptível apareceu em seus lábios. Porque alguém fez isso por mim uma vez. E porque... Ela hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar. Porque eu sei como é estar sozinha quando tudo desmorona. E então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Marina ficou parada ali, olhando para a porta fechada, sentindo algo estranho se mexer dentro do peito. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais confuso. Ela mal conhecia aquela mulher, mas já sentia uma conexão inexplicável. Ela se deitou na cama, ainda vestindo as roupas emprestadas que cheiravam levemente ao perfume de Lívia. Algo amadeirado e fresco, como cedro misturado com sal marinho. Marina fechou os olhos, ouvindo o som das ondas lá fora, e sentiu pela primeira vez em dias que talvez, só talvez, tudo pudesse dar certo. Mas ela não tinha ideia do quanto sua vida estava prestes a mudar, nem do quanto aquela mulher misteriosa e solitária iria virar seu mundo de cabeça para baixo. Porque às vezes, o que começa como um simples abrigo na tempestade pode se transformar em algo muito mais perigoso, algo como amor. Marina acordou com o som de pássaros cantando e o cheiro de café fresco. Por um momento, desorientada,
Não soube onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram como uma onda. A enchente, a perda, a estranha que a acolheu. Lívia. Ela se levantou devagar, ainda vestindo as roupas emprestadas, e foi até a janela. O dia estava limpo, ensolarado, quase cruel em sua beleza depois da tragédia do dia anterior. O mar brilhava sob a luz da manhã, e Marina podia ver Lívia lá embaixo, sentada em uma cadeira de praia, câmera no colo, observando o horizonte. Havia algo hipnotizante na forma como ela ficava ali, completamente imóvel, como se estivesse esperando o momento perfeito para capturar algo que só ela conseguia ver. Marina se pegou observando por tempo demais, sentindo um aperto estranho no peito. Ela balançou a cabeça, se repreendendo mentalmente. Foca, Marina. Você acabou de perder tudo. A última coisa que precisa agora é desenvolver uma queda por uma mulher misteriosa que você conheceu ontem. Mas era difícil não sentir algo. Lívia tinha uma presença magnética, quase gravitacional. Havia uma intensidade contida nela, como um vulcão adormecido. Marina tomou coragem e desceu as escadas. A casa era ainda mais bonita à luz do dia, toda feita de madeira clara, com detalhes em ferro e vidro. Minimalista, mas aconchegante. Não havia televisão, ela notou. Apenas livros, discos de vinil empilhados ao lado de uma vitrola antiga e mais fotografias nas paredes. Ela se serviu de uma xícara de café da garrafa térmica deixada sobre o balcão e saiu para a varanda. Lívia virou a cabeça levemente quando ouviu a porta abrir, mas não se levantou. Bom dia, Marina disse, aproximando-se devagar. Bom dia, Lívia respondeu, a voz ainda rouca de sono. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Marina sentou-se na cadeira ao lado, segurando a xícara quente entre as mãos. E você? Lívia deu de ombros. Eu durmo pouco. Sempre foi assim. Elas ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando o mar. Era um silêncio confortável, sem a pressão de preencher cada segundo com palavras vazias. Marina gostou disso. Estava acostumada com pessoas que falavam demais e diziam muito pouco. O que você fotografa? Marina perguntou finalmente, apontando para a câmera no colo de Lívia. Momentos, Lívia respondeu simplesmente. Coisas que as pessoas normalmente não notam. Sombras, texturas, expressões fugazes. Eu gosto de capturar o que fica escondido. Por quê? Lívia virou o rosto para encará-la pela primeira vez naquela manhã. Seus olhos escuros pareciam ainda mais profundos à luz do sol, porque as coisas escondidas são sempre as mais verdadeiras. Marina sentiu um arrepio. Havia camadas naquela resposta. Camadas que ela não entendia ainda, mas queria entender. Posso ver suas fotos? Ela perguntou, hesitante. Lívia hesitou também, como se estivesse decidindo se deveria ou não abrir aquela porta. Então ela acenou com a cabeça. Claro, vem. Elas entraram na casa e Lívia guiou Marina até um pequeno estúdio improvisado no segundo andar. As paredes eram cobertas de fotografias, algumas emolduradas, outras apenas presas com fita adesiva. Havia também uma mesa com 2 monitores de computador, discos rígidos externos, pilhas de negativos e equipamentos de revelação analógica. Marina caminhou devagar pelo espaço, absorvendo cada imagem. Havia retratos de pessoas solitárias em cafés vazios, paisagens urbanas sob chuva, mãos entrelaçadas, apenas mãos, nunca rostos, praias desertas ao amanhecer. Cada foto contava uma história silenciosa, carregada de melancolia e beleza. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era de uma mulher de costas, parada à beira de um penhasco, cabelos longos sendo levantados pelo vento. Havia algo devastadoramente triste naquela imagem. Quem é ela? Marina perguntou sem pensar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina se virou e viu que Lívia estava tensa, os músculos do maxilar contraídos. Desculpa, Marina disse rapidamente. Eu não devia ter perguntado. Não, Lívia murmurou, se aproximando e ficando ao lado de Marina, olhando para a foto. Está tudo bem. Ela era alguém importante para mim, muito tempo atrás. Marina esperou, dando espaço para que Lívia continuasse se quisesse. E ela quis. Nós estávamos juntas por 5 anos, Lívia disse, a voz baixa e controlada, mas carregada de dor antiga. Ela era tudo para mim. Eu achei que íamos passar a vida inteira juntas. Mas ela tinha problemas, vícios que eu não conseguia ajudá-la a superar. E um dia, ela simplesmente desapareceu.
Me deixou um bilhete dizendo que precisava se encontrar, que eu merecia coisa melhor. Marina sentiu o coração apertar. Você tentou procurá-la? Por meses, Lívia admitiu. Mas ela não queria ser encontrada. Eventualmente eu tive que aceitar. Me mudei para cá, para longe de tudo e de todos. E desde então, ela fez uma pausa, engolindo em seco. Desde então eu vivo sozinha. É mais fácil assim, menos doloroso. Marina entendeu naquele momento por que Lívia era tão fechada, tão distante. Ela tinha construído muros ao redor do coração para se proteger. E Marina, sem querer, estava começando a encontrar rachaduras nesses muros. Eu sinto muito, Marina disse, sincera. Lívia apenas acenou com a cabeça e saiu do estúdio rapidamente, como se precisasse de ar. Marina ficou ali, sozinha, olhando para a foto da mulher no penhasco, sentindo uma tristeza profunda por Lívia e também uma vontade estranha de curá-la, de mostrar a ela que não precisava ficar sozinha para sempre. Mas Marina se lembrou de suas próprias feridas. Ela também tinha fugido de algo. Também carregava cicatrizes. Os dias seguintes se desenrolaram em uma rotina estranha e inesperadamente confortável. Marina acordava cedo, ajudava Lívia com a casa e passava as tardes tentando reorganizar sua vida, entrando em contato com seu antigo emprego, que havia sido parcialmente destruído na enchente, lidando com papelada de seguro, buscando novos lugares para morar. Mas toda vez que ela mencionava procurar outro lugar, Lívia simplesmente dizia: "Não há pressa, você pode ficar o tempo que precisar." E Marina ficava. À noite, elas jantavam juntas. Lívia cozinhava bem, com uma precisão quase científica. Marina tentava ajudar, mas geralmente acabava apenas observando, conversando, rindo de coisas bobas. Era estranho como aquilo se tornara natural tão rapidamente. Uma noite, depois de algumas taças de vinho, Marina finalmente teve coragem de perguntar: "Por que você realmente me trouxe para cá, Lívia?" Lívia parou de lavar os pratos e se virou devagar, apoiando-se na pia, os olhos fixos em Marina. "Porque quando eu te vi sentada naquela calçada, completamente destruída, eu me vi", ela disse, a voz baixa e honesta. "Eu vi a pessoa que eu fui há 5 anos. E eu pensei, se alguém tivesse me estendido a mão naquele momento, talvez eu não tivesse passado tanto tempo sozinha." Marina sentiu os olhos arderem. "Você não está mais sozinha agora", ela disse, quase em um sussurro. Lívia a encarou por um longo momento. Havia algo nos olhos dela, algo vulnerável, assustado, mas também esperançoso. "Não", Lívia admitiu, a voz trêmula. "Eu não estou." E então aconteceu. Marina não soube exatamente quem deu o primeiro passo. Talvez os dois ao mesmo tempo. Mas de repente elas estavam perto demais, a respiração de uma aquecendo a boca da outra. Lívia cheirava a vinho e canela. Marina podia sentir o coração batendo forte no peito. "Marina", Lívia sussurrou, como um aviso. Ou um pedido. "Eu sei", Marina respondeu, embora não soubesse de nada. Só sabia que queria aquilo. Queria ela. Os lábios dela se encontraram devagar, quase com medo. Era um beijo hesitante, testando limites, explorando territórios desconhecidos. Mas então, Lívia aprofundou o beijo, suas mãos subindo para segurar o rosto de Marina. E tudo mudou. O beijo se tornou urgente, desesperado, cheio de meses, talvez anos, de solidão acumulada. Marina entrelaçou os dedos nos cabelos de Lívia, puxando-a mais perto, querendo mais, sempre mais. Elas se separaram ofegantes, testas encostadas, olhos ainda fechados. "Eu não devia ter feito isso", Lívia murmurou, mas não se afastou. "Eu queria que você fizesse", Marina respondeu, abrindo os olhos e encontrando os de Lívia. Lívia engoliu em seco, claramente lutando consigo mesma. "Eu não sou boa nisso, Marina. Eu não sei como me abrir de novo, como confiar. Então a gente aprende juntas", Marina disse, segurando o rosto de Lívia entre as mãos. "Um dia de cada vez." Lívia fechou os olhos, como se estivesse em dor. Então ela assentiu, quase imperceptivelmente. "Um dia de cada vez", ela repetiu, como um juramento, e elas se beijaram de novo. Dessa vez, mais devagar, mais consciente, saboreando cada segundo, cada toque, cada suspiro. Mas nenhuma das duas sabia que aquele primeiro beijo estava abrindo uma porta que não poderia ser fechada. Uma porta que revelaria segredos, dores antigas, e um amor tão intenso que teria o poder de curar, ou de destruir tudo,
As semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Marina. Lívia era como um enigma que se revelava em camadas. Cada dia, Marina descobria algo novo. Um hábito, uma cicatriz emocional, uma vulnerabilidade escondida. Lívia acordava antes do amanhecer e ia para a praia fotografar a luz dourada que pintava o céu. Ela lia poesia francesa antes de dormir. Ela tinha uma coleção de discos de jazz antigos que ouvia quando estava triste. Ela detestava multidões, mas amava tempestades. Ela era vegetariana, mas não por ideologia, apenas porque não conseguia dissociar a carne do animal que havia sido. E Marina estava se apaixonando. Não era algo que ela tinha planejado. Não era algo que ela queria, necessariamente, considerando o momento caótico de sua vida, mas era inevitável. Lívia tinha uma forma de olhar para ela que fazia Marina se sentir vista, realmente vista, talvez pela primeira vez na vida. Elas passavam os dias juntas, redescobrindo a cidade que Marina achava que conhecia. Lívia mostrou a ela lugares secretos, uma pequena livraria escondida em um beco, uma praia deserta onde golfinhos apareciam ao entardecer, um farol abandonado no topo de uma colina. E em cada um desses lugares, elas se permitiam ser vulneráveis. Conversavam sobre tudo: família, medos, arrependimentos, sonhos, perdidos. Marina contou sobre sua relação complicada com os pais, sobre como ela havia passado anos tentando ser a filha perfeita antes de finalmente aceitar que nunca seria, sobre como ela havia deixado tudo para trás: um emprego estável, amigos de longa data, uma ex-namorada que a amava, mas não da forma que Marina precisava ser amada. Lívia, por sua vez, começou a se abrir sobre o trauma de ter sido abandonada, sobre como ela havia se culpado por anos, acreditando que não tinha sido boa o suficiente, sobre como a solidão havia se tornado sua zona de conforto, e como agora, com Marina ali, ela estava aterrorizada de perder isso também. Eu tenho medo, Lívia admitiu uma noite, enquanto estavam deitadas na cama, corpos entrelaçados, a luz da lua entrando pela janela, de que isso seja temporário, de que você acorde um dia e perceba que merece alguém melhor. Marina virou-se para encará-la, passando os dedos suavemente pelos cabelos de Lívia. Eu não quero alguém melhor, ela disse, firme. Eu quero você, com todas as suas camadas, todos os seus medos, todas as suas cicatrizes. Lívia fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente. Marina as beijou, uma por uma, sussurrando promessas no escuro. E então elas fizeram amor. Não foi como das outras vezes. Urgente, quase desesperado. Dessa vez foi lento, deliberado, como se estivessem memorizando cada centímetro uma da outra. As mãos de Lívia traçavam mapas no corpo de Marina, descobrindo lugares que faziam ela suspirar, tremer, se desfazer. Marina retribuía com igual devoção, beijando a curva do pescoço de Lívia, mordiscando suavemente o lóbulo da orelha, sussurrando palavras que não precisavam ser ditas em voz alta, porque os corpos já estavam dizendo tudo. Quando finalmente adormeceram, horas depois, exaustas e satisfeitas, Marina teve a certeza de que aquilo era real. Aquilo era amor. Mas o amor, ela logo descobriria, nem sempre é suficiente quando o passado se recusa a ficar enterrado. A reviravolta veio em uma tarde de quinta-feira, sem aviso prévio. Marina estava sozinha em casa. Lívia havia saído para uma reunião com uma galeria de arte que estava interessada em suas fotografias. Marina estava na cozinha, preparando o jantar, quando ouviu a campainha tocar. Ela estranhou. Lívia nunca mencionou esperar visitas. Aliás, Lívia nunca recebia visitas. Marina limpou as mãos em um pano de prato e foi até a porta. Quando abriu, encontrou uma mulher parada ali, morena, magra, com cabelos longos e ondulados, olhos claros e inquietos. Ela usava uma jaqueta jeans surrada e carregava uma mochila grande nos ombros. Havia algo familiar nela, mas Marina não conseguia identificar o quê. Oi, a mulher disse com um sorriso nervoso. A Lívia está? Marina sentiu um aperto no estômago. Algo estava errado. Ela saiu. Quem é você? A mulher hesitou, então estendeu a mão. Meu nome é Renata. Ela engoliu em seco. Eu sou a ex-namorada de Lívia. O mundo de Marina parou. Renata. A mulher da fotografia. A mulher que havia partido. A mulher que havia despedaçado Lívia. O que você quer? Marina perguntou, a voz mais fria do que pretendia. Renata baixou a mão, percebendo que Marina não ia apertá-la. Eu preciso falar com ela. Por favor.
É importante. Ela não quer falar com você, Marina disse, cruzando os braços. Você a deixou. Você não tem direito de aparecer aqui do nada. Renata fechou os olhos, respirando fundo. Eu sei que não tenho. Mas eu preciso explicar. Preciso pedir desculpas. E preciso... Ela hesitou, as lágrimas começando a escorrer. Preciso dizer a ela que estou limpa agora, que fui para uma clínica, que consegui me recuperar e que nunca parei de amá-la. Marina sentiu o chão desabar sob seus pés. Nunca parou de amá-la. Antes que ela pudesse responder, ouviu o som de um carro chegando. Era Lívia. Marina se virou e viu a fotógrafa saindo do carro, uma pasta de portfólio debaixo do braço. Ela estava sorrindo. Algo raro. Provavelmente porque a reunião havia sido boa. Mas então ela viu Renata. O sorriso desapareceu instantaneamente. A pasta caiu no chão. Lívia ficou congelada, olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Ren! Ela sussurrou incrédula. Renata deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo livremente agora. Oi, Liv. E então Lívia desmoronou. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na entrada da garagem, e começou a chorar. Soluços profundos e desesperados que pareciam vir de um lugar tão fundo que Marina sentiu dor física só de ouvir. Renata correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado, segurando-a nos braços. E Lívia se deixou ser segurada, se agarrando a Renata como se sua vida dependesse disso. Marina ficou parada na porta, observando a cena, sentindo-se como uma intrusa, sentindo-se substituível. Ela virou-se e entrou na casa, fechando a porta suavemente atrás de si. Encostou-se nela e deixou as próprias lágrimas caírem. Claro que isso aconteceria. Claro que ela voltaria. Marina sabia que deveria ficar, que deveria lutar pelo que elas tinham construído. Mas uma parte dela, a parte que ainda carregava as cicatrizes de nunca ter sido a primeira escolha de ninguém, sussurrou que talvez fosse melhor ir embora, antes que doesse ainda mais. Ela subiu as escadas, pegou sua mochila do armário e começou a colocar suas poucas roupas dentro. Suas mãos tremiam. Ela não queria ir, mas também não sabia como ficar. O que você está fazendo? Marina se virou bruscamente. Lívia estava parada na porta do quarto, olhos vermelhos e inchados, o rosto ainda molhado de lágrimas. Marina começou, mas sua voz falhou. Ela limpou as próprias lágrimas com as costas da mão. Eu estava te dando espaço. Vocês claramente precisam conversar. Lívia deu um passo para dentro do quarto, fechando a porta atrás de si. E você achou que dar espaço significava ir embora? Havia dor na voz dela, mas também raiva. Sem nem falar comigo primeiro? Eu vi a forma como você a abraçou, Lívia. Marina disse, a voz quebrando. Eu vi. E eu entendo. Ela foi o amor da sua vida. Ela voltou. E eu sou só alguém que apareceu por acidente. Não, Lívia disse, firme, fechando a distância entre elas em 2 passos largos. Ela segurou o rosto de Marina entre as mãos, forçando-a a encará-la. Não ouse diminuir o que a gente tem. Você não é um acidente. Você é a melhor coisa que me aconteceu em anos. Mas você ainda a ama, Marina sussurrou. Mais uma afirmação do que uma pergunta. Lívia fechou os olhos, respirando fundo. Eu tenho história com ela. Tenho uma dor antiga que nunca foi completamente curada porque ela nunca me deu um fechamento. E sim, ver ela ali me desestruturou. Mas amar alguém do passado e estar apaixonada por alguém do presente são 2 coisas completamente diferentes. Marina sentiu o coração disparar. Você está apaixonada? Lívia abriu os olhos, e havia uma vulnerabilidade crua ali que Marina nunca tinha visto antes. Eu estou apaixonada por você, Marina. Completamente. Irrevogavelmente. E se você for embora agora, você vai levar meu coração com você. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança. Eu não quero ir, ela admitiu. Eu tenho medo de não ser suficiente. Você é mais do que suficiente, Lívia disse, beijando sua testa, suas bochechas, seus lábios. Você me fez querer viver de novo. Você me fez acreditar que eu merecia ser feliz. E eu não vou deixar o passado destruir nosso futuro. Marina se agarrou a ela, escondendo o rosto no pescoço de Lívia, respirando seu perfume familiar. O que ela quer? Ela quer conversar, pedir desculpas, me contar sobre sua recuperação. Lívia suspirou. E eu acho que preciso ouvir. Não porque quero voltar com ela, mas porque preciso fechar aquele capítulo de verdade, para poder começar um novo. Completamente.
Com você. Marina assentiu contra seu pescoço. Tudo bem, eu entendo. Você fica? Lívia perguntou, puxando-se para trás apenas o suficiente para olhar nos olhos de Marina. Eu fico, Marina prometeu. Elas se beijaram. Um beijo lento, reconfortante, cheio de promessas silenciosas. Quando se separaram, Lívia pressionou a testa contra a de Marina. Eu amo você, Lívia sussurrou. Eu deveria ter dito isso antes, mas eu estava com medo. Agora eu não estou mais. Marina sentiu o coração explodir no peito. Eu também te amo. Renata ficou naquela noite, mas dormiu no sofá. A conversa entre ela e Lívia aconteceu na varanda, sob as estrelas, enquanto Marina deliberadamente se manteve no andar de cima, dando-lhes privacidade, mesmo que seu coração estivesse apertado de ansiedade. Lívia contou tudo a Marina na manhã seguinte, enquanto tomavam café na cama. Renata estava limpa há 1 ano. Ela havia entrado em uma clínica de reabilitação, enfrentado seus demônios e reconstruído sua vida do zero. Ela tinha um emprego agora, um apartamento pequeno em outra cidade, estava fazendo terapia regularmente. E ela havia voltado para fazer as pazes, um dos passos do programa de recuperação dela. Ela não veio para me reconquistar, Lívia explicou, passando os dedos pelos cabelos de Marina. Ela veio para se desculpar e para me liberar. Ela disse que foi egoísta ter deixado daquela forma, sem explicação, sem fechamento, e que ela consegue ver agora que eu sou feliz, que ela não vai atrapalhar isso. E você? Marina perguntou cuidadosa. Como você se sente? Lívia ficou em silêncio por um momento, pensando. Eu me sinto em paz. Pela primeira vez em 5 anos eu me sinto em paz com aquilo. Eu desejo o melhor para ela. Espero que ela continue no caminho da recuperação. Mas eu não sinto mais aquela dor dilacerante. Eu não sinto mais raiva ou ressentimento. Eu só sinto gratidão, de certa forma. Porque se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria me mudado para cá. E eu não teria te encontrado. Marina sorriu, os olhos marejados. Então algo bom veio daquilo. A melhor coisa, Lívia confirmou, beijando-a suavemente. Renata partiu depois do café da manhã. Ela abraçou Lívia longamente, sussurrando algo que Marina não conseguiu ouvir. Lívia assentiu, as lágrimas escorrendo, mas com um sorriso no rosto. Então Renata se virou para Marina. Cuida dela, tá? Renata disse, estendendo a mão dessa vez. Marina apertou, firme, sempre. Renata sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. E então, ela foi embora, desaparecendo pela estrada de terra assim como havia aparecido. Lívia ficou parada ali por um longo momento, observando o carro se afastar. Marina se aproximou por trás, envolvendo os braços ao redor da cintura dela, descansando o queixo em seu ombro. Você está bem? Estou, Lívia disse, cobrindo as mãos de Marina com as suas. Eu realmente estou. E ela estava. Marina podia sentir. O peso que Lívia carregava havia se tornado mais leve. Os muros que ela tinha construído ao redor do coração tinham finalmente caído. E agora, elas podiam realmente começar. Mas nem tudo seria fácil, porque Marina tinha seus próprios fantasmas para enfrentar. 1 semana depois, ela recebeu uma ligação. Era sua mãe. Marina ficou olhando para o celular vibrando em sua mão. O nome, mãe, piscando na tela, sentindo o estômago revirar. Ela não falava com seus pais há quase 2 anos, desde a briga, desde que eles disseram que ela estava escolhendo um caminho de pecado e que não podiam apoiá-la. Vai atender? Lívia perguntou, sentada ao seu lado no sofá. Marina balançou a cabeça e desligou a chamada. Mas 2 minutos depois, o telefone tocou de novo. E de novo, e de novo. Na 4ª tentativa, Marina finalmente atendeu. Alô? Marina? Minha filha? A voz de sua mãe estava carregada de emoção. Graças a Deus. Eu vi as notícias sobre a enchente. Eu tentei te ligar tantas vezes. Eu estava tão preocupada. Marina fechou os olhos, sentindo a dor familiar retornar. Eu estou bem, mãe. Onde você está? Você perdeu sua casa? Você tem onde ficar? Eu estou ficando com uma amiga. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina, sua mãe suspirou. Eu sei que a gente não se fala há um tempo. Eu sei que as coisas terminaram mal, mas você é minha filha. E eu quero que você venha para casa, só até você se reorganizar. Seu pai e eu conversamos e... Não, Marina interrompeu, a voz firme. Obrigada, mas não. Marina, por favor, nós podemos colocar as diferenças de lado por um tempo. Mãe, Marina disse,
abrindo os olhos e encontrando o olhar de Lívia, que lhe dava apoio silencioso. Eu não sou mais a mesma pessoa que saiu dessa casa há 2 anos. Eu construí uma vida aqui. Eu encontrei alguém que me ama exatamente como eu sou. E eu não vou voltar para um lugar onde eu tenho que esconder quem eu sou para ser aceita. Sua mãe ficou em silêncio por um longo momento. Você está... com alguém? Estou. E ela é incrível. Outro silêncio. Então, para a surpresa de Marina, sua mãe começou a chorar. Eu sinto muito. Ela soluçou. Eu sinto muito por ter sido tão dura com você. Eu não entendia. E eu ainda não sei se entendo completamente. Mas eu quero tentar. Eu quero conhecer essa pessoa que te faz feliz. Eu quero ter minha filha de volta. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mãe, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que seu pai vai levar mais tempo. Mas eu estou disposta a tentar. Se você também estiver. Marina olhou para Lívia, que estava segurando sua mão, dando apoio incondicional. E ela soube a resposta. Eu estou. Marina disse, a voz embargada. Eu estou disposta a tentar. E enquanto ela conversava com sua mãe, realmente conversava, pela primeira vez em anos, Lívia a abraçou por trás, beijando seu ombro, sussurrando sem palavras que ela estava ali, que sempre estaria ali. E Marina soube, com uma certeza profunda e inabalável, que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Ao lado de Lívia, na casa à beira-mar, em meio a fotografias e silêncios significativos, tempestades e recomeços. Lar, ela percebeu, nunca tinha sido sobre um lugar, sempre tinha sido sobre a pessoa. 2 meses se passaram desde que Renata apareceu e partiu, desde que Marina teve aquela conversa transformadora com sua mãe. A vida tinha assumido um ritmo quase perfeito. Acordar entrelaçadas, cafés da manhã preguiçosos, Lívia saindo para fotografar enquanto Marina trabalhava online. Ela havia conseguido um emprego como redatora freelance. Tardes na praia, noites cozinhando juntas, conversas, que se estendiam até a madrugada, corpos se encontrando no escuro com uma urgência que nunca diminuía. Marina tinha se mudado oficialmente para a casa de Lívia. Não porque precisava mais, ela já tinha dinheiro suficiente para alugar seu próprio lugar, mas porque não conseguia imaginar acordar em qualquer outro lugar que não fosse ali, ao lado dela. A relação com sua família estava melhorando devagar. Sua mãe ligava uma vez por semana, fazendo perguntas cuidadosas sobre sua vida, sobre Lívia, sobre como elas se conheceram. Ela ainda cometia erros, ainda usava linguagem inadequada às vezes, mas estava tentando. E para Marina, isso era suficiente por enquanto. Seu pai ainda não tinha ligado, mas Marina não esperava milagres. Algumas feridas levavam mais tempo para cicatrizar. Lívia, por sua vez, estava florescendo. Sua exposição na galeria havia sido um sucesso surpreendente. Ela vendeu 4 peças grandes e recebeu convites para outras exposições. Críticos locais escreveram resenhas elogiosas sobre a profundidade melancólica de seu trabalho. Ela estava até considerando contratar um agente. Mas mais do que o sucesso profissional, Lívia estava diferente internamente. Ela sorria mais, ria mais, tocava Marina casualmente ao passar por ela. Um beijo na bochecha, uma mão na cintura, dedos entrelaçados sem motivo aparente. Ela tinha baixado seus muros completamente, e Marina se sentia privilegiada por ver esse lado dela. Deveria ser perfeito. Mas Marina estava sentindo algo estranho, uma inquietação crescente que ela não conseguia nomear. Não era sobre Lívia, nunca sobre Lívia. Era sobre ela mesma, sobre quem ela era, o que queria, para onde estava indo. Ela tinha 27 anos e estava vivendo na casa de sua namorada, trabalhando em um emprego que pagava as contas, mas não a realizava, sem planos concretos para o futuro. Ela amava Lívia desesperadamente, mas começava a se perguntar se estava usando esse amor como uma forma de evitar enfrentar suas próprias questões. A gota d'água veio em uma terça-feira qualquer. Marina estava no estúdio de Lívia, olhando as fotografias nas paredes, quando se deparou com uma série nova que Lívia estava desenvolvendo. Eram todas dela. Marina, dormindo, sorrindo, olhando para o mar, lendo um livro. Existiam pelo menos 20 fotografias diferentes, todas capturadas sem que Marina soubesse. Havia algo perturbador naquelas imagens. Não porque fossem invasivas. Lívia sempre fotografava o que amava, mas porque Marina, olhando para si mesma através dos olhos de Lívia, não se reconheceu.
A mulher naquelas fotografias parecia serena, completa, em paz. Mas Marina sabia que não era assim que se sentia por dentro. Ela sentia medo, sentia-se perdida, sentia como se estivesse se escondendo de algo importante. Você gostou? Marina se virou bruscamente. Lívia estava parada na porta, segurando 2 xícaras de chá. São lindas, Marina disse, honesta. Mas... Lívia franziu a testa, se aproximando. Marina suspirou, passando as mãos pelo rosto. Lívia, eu preciso te contar uma coisa. E eu preciso que você me ouça completamente antes de reagir, ok? Lívia colocou as xícaras de lado, imediatamente em modo de alerta. Você está me assustando. Não é nada de ruim. Pelo menos não acho que seja. Marina respirou fundo. Eu te amo. Eu amo você mais do que amei qualquer pessoa na minha vida. Mas eu não sei quem eu sou fora de nós. Eu vim para esta cidade há 3 anos tentando me encontrar. Mas então a enchente aconteceu. E eu te conheci. E eu meio que... pausei. Eu pausei minha busca. E agora eu me olho nessas fotos e vejo alguém que parece ter todas as respostas, mas eu não tenho. Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Eu não sei quais são meus sonhos. E eu tenho medo de que esteja usando nosso relacionamento como uma desculpa para não enfrentar isso. Lívia ficou em silêncio, processando. Marina podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, o medo começando a se formar em seus olhos. Você quer terminar, Lívia disse, não como uma pergunta, mas como uma conclusão inevitável. Não, Marina segurou suas mãos. Não, eu não quero terminar. Eu acho que preciso de espaço, tempo, para descobrir quem eu sou como indivíduo, não só como sua namorada. E como exatamente você planeja fazer isso? Lívia perguntou, sua voz ficando defensiva, protetora. Se afastando de mim? Não se afastando, só criando um pouco de distância. Talvez eu precise alugar meu próprio lugar, passar alguns dias sozinha, explorar coisas que sempre quis fazer, mas nunca fiz. Lívia soltou suas mãos, dando um passo para trás. Entendi. Então, basicamente, você quer todos os benefícios de um relacionamento sem o compromisso. Lívia, não é isso. Você está distorcendo minhas palavras. Estou. Lívia cruzou os braços, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque para mim parece que você está dizendo que se arrepende de ter se mudado para cá, que se arrepende de ter ficado comigo. Eu nunca disse isso, mas é o que você está sentindo, não é? A voz de Lívia estava subindo. Você se sente presa, você se sente sufocada, e agora quer sair, mas sem me perder no processo? Então está inventando essa desculpa de me encontrar. Não é uma desculpa, Marina gritou de volta, frustrada. Por que você não consegue entender? Eu posso te amar e ainda assim precisar descobrir quem eu sou. Porque é exatamente assim que começa. Lívia explodiu. Foi assim que Renata começou, dizendo que precisava de espaço, que precisava se encontrar, e no fim ela simplesmente me deixou. E agora você está fazendo a mesma coisa. Eu não sou a Renata. Marina gritou, as lágrimas finalmente caindo. Eu não sou ela, Lívia. E você não pode continuar me punindo pelos erros que ela cometeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia estava tremendo, os braços ainda cruzados, como se estivesse tentando se segurar. Marina estava ofegante, as bochechas molhadas. Você tem razão, Lívia disse finalmente, a voz baixa e quebrada. Você não é ela. E eu estou projetando meus traumas em você. E isso não é justo. Marina se aproximou, mas Lívia recuou. Não, Lívia disse, levantando uma mão. Eu preciso de um tempo, sozinha, para processar isso. E então ela saiu do estúdio, pegou as chaves do carro e foi embora. Marina ficou ali, sozinha no meio das fotografias de si mesma, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que eu fiz? Lívia não voltou para casa naquela noite. Marina não dormiu. Ficou acordada no sofá, o telefone na mão, checando compulsivamente para ver se havia alguma mensagem. Não havia. Ela considerou ligar, mas tinha medo. Medo de piorar as coisas. Medo de ouvir Lívia dizer que tinha acabado. Quando o sol finalmente nasceu, Marina tomou uma decisão. Ela não ia esperar passivamente. Ela ia lutar. Pegou as chaves do carro de Lívia, que estava na garagem, e saiu dirigindo pela cidade, procurando em todos os lugares que conheciam juntas. O farol abandonado, a praia secreta, a livraria. Nada. Foi só quando ela passou pela galeria de arte que teve um pressentimento. Estacionou e entrou correndo. Lívia estava lá,
sentada no chão no meio da galeria vazia, cercada por suas próprias fotografias nas paredes. Ela tinha os joelhos dobrados contra o peito, a cabeça baixa. Quando ouviu os passos de Marina, levantou o rosto. Estava destruída, olhos inchados, pele pálida. Lívia, Marina sussurrou, ajoelhando-se na frente dela. Eu estraguei tudo, Lívia disse, a voz rouca. Eu te afastei. Eu fiz exatamente o que tinha medo de fazer. Não, você não fez, Marina disse, segurando seu rosto entre as mãos. Nós tivemos uma briga. Casais brigam. Isso não significa que acabou. Mas você tem razão, Lívia admitiu, as lágrimas caindo de novo. Eu estou projetando o meu passado em você. Eu estou com tanto medo de ser abandonada de novo que estou sabotando o que a gente tem. E você merece melhor do que isso. Eu não quero melhor. Eu quero você. Mas eu também preciso de você para me dar permissão para crescer, para explorar, para ser imperfeita e confusa e ainda assim ser amada. Lívia assentiu, soluçando. Eu sei disso. Eu não sei como desligar o medo. Então a gente trabalha nisso juntas, Marina disse. Eu vou fazer terapia. Você vai fazer terapia. A gente vai estabelecer limites saudáveis. E a gente vai se amar através disso tudo, mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Lívia a puxou para um abraço apertado, escondendo o rosto no pescoço de Marina. Eu não quero te perder, ela sussurrou. Você não vai me perder, eu prometo. Mas eu preciso que você confie em mim. Confie que eu posso ter meu próprio espaço e ainda voltar para você todas as noites. Confie que eu te amo o suficiente para não ir embora quando as coisas ficarem complicadas. Eu confio, Lívia disse. Eu confio em você. E eu sinto muito por ter duvidado. Elas ficaram ali, abraçadas no meio da galeria vazia, por tempo indeterminado. E quando finalmente se separaram, havia algo diferente entre elas. Algo mais maduro, mais profundo. Elas tinham sobrevivido à primeira tempestade real, e isso significava que poderiam sobreviver a qualquer coisa. Nas semanas seguintes, elas colocaram em prática o que haviam conversado. Marina alugou um pequeno apartamento no centro da cidade. Não porque não queria mais viver com Lívia, mas porque precisava saber que tinha um espaço próprio, uma base de independência. Ela passava 4 noites por semana com Lívia e 3 em seu próprio lugar. Inicialmente foi difícil, mas aos poucos se tornou natural. Marina começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em identidade e relacionamentos. Começou a explorar velhos hobbies que havia abandonado: pintura, escrita criativa, aulas de cerâmica. Começou a se reconectar com quem ela era antes de todas as perdas, antes do medo a definir. Lívia também começou terapia, trabalhando através de seu trauma de abandono e suas tendências de codependência. Ela aprendeu a dar espaço sem sentir como se estivesse perdendo. Aprendeu que amor não significava posse. E seu relacionamento ficou mais forte, porque agora não era baseado em necessidade ou medo, mas em escolha. Elas escolhiam uma a outra todos os dias, conscientemente, deliberadamente. Mas o universo tinha mais um teste reservado para elas. Um teste que viria na forma de uma proposta profissional que mudaria tudo. A proposta chegou em uma tarde ensolarada de sexta-feira, quando Marina estava no ateliê que havia montado em seu apartamento, um espaço pequeno, mas cheio de luz, onde ela finalmente tinha começado a pintar de novo. Quadros abstratos que expressavam emoções que ela não conseguia colocar em palavras, cobriam as paredes, alguns ainda inacabados, outros já emoldurados e prontos para sua primeira exposição solo que aconteceria no mês seguinte. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina Alves? Uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Júlia Andrade. Sou curadora do Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo. Encontrei seu trabalho através de uma indicação de Lívia Mendes, a fotógrafa. Ela mostrou algumas fotos do seu ateliê e, devo dizer, fiquei impressionada. Marina sentiu o coração disparar. Lívia tinha feito isso? Sem nem mencionar? Obrigada. Estamos montando uma exposição coletiva com artistas emergentes de todo o país, com foco em expressões femininas e LGBTQIA+. A exposição vai rodar por 3 cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ao longo de 6 meses, e gostaríamos de convidá-la para participar. Marina teve que se sentar. Suas pernas ficaram fracas. Isso é incrível. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Júlia riu. Obviamente, há logística envolvida.
Você precisaria vir para São Paulo para reuniões de planejamento, precisaria produzir pelo menos 6 peças de grande porte e, idealmente, estar presente nas aberturas em cada cidade. Sei que é muito para processar, então vou enviar todos os detalhes por e-mail. Mas pense com carinho. Esta é uma oportunidade que pode lançar sua carreira como artista. Depois que desligou, Marina ficou sentada ali, em choque absoluto. Era tudo o que ela havia sonhado. Era a validação que ela nem sabia que precisava. Era a oportunidade de provar, para si mesma, para sua família, para o mundo, que ela tinha talento, propósito, um futuro. Mas também significava estar longe de Lívia por períodos prolongados. Significava viagens, compromissos, uma vida que não girava inteiramente em torno do relacionamento delas. Ela precisava contar a Lívia. Imediatamente. Marina dirigiu até a casa à beira-mar, o coração batendo forte. Encontrou Lívia na varanda, como sempre, câmera no colo, olhando para o mar. Lívia! Marina chamou, subindo os degraus correndo. Lívia se virou, sorrindo ao vê-la. Oi, não esperava você hoje. Pensei que fosse sua noite no aparta. Marina a interrompeu com um beijo intenso, desesperado, agradecido. Quando se separaram, Lívia estava ofegante e confusa. O que foi isso? O Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo me ligou. Eles querem que eu participe de uma exposição nacional. 6 meses, 3 cidades. É uma oportunidade incrível, Lívia. E foi você. Você indicou meu trabalho. Lívia sorriu. Aquele sorriso pequeno e tímido que Marina amava tanto. Eu mandei algumas fotos, sim. Não achei que fossem responder tão rápido. Mas Marina, seu trabalho é excepcional. Eles seriam loucos de não te querer. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Por que você fez isso? Você nem me contou. Porque eu queria que fosse uma surpresa. E porque... Lívia segurou suas mãos. Séria agora. Porque você passou os últimos meses se encontrando, descobrindo suas paixões. E eu vi o quanto a arte te traz à vida. Vi como seus olhos brilham quando você está pintando. E eu queria que o mundo visse isso também. Mas isso significa que eu vou ter que viajar, ficar longe por semanas. E depois de tudo que a gente passou, depois das nossas brigas sobre espaço e independência... Marina, Lívia a interrompeu, colocando a mão no rosto dela. Eu fiz terapia. Eu trabalhei nos meus medos. E eu aprendi que amar alguém não significa mantê-la em uma gaiola. Significa dar asas e confiar que ela vai voltar. E eu confio em você. Completamente. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Eu te amo tanto. Eu também te amo. E estou tão orgulhosa de você. Elas se beijaram de novo, dessa vez mais devagar, saboreando o momento. E Marina soube, com absoluta certeza, que tinha tomado a decisão certa ao lutar por esse relacionamento, ao se recusar a desistir mesmo quando foi difícil. Os meses seguintes foram intensos. Marina aceitou a proposta e mergulhou de cabeça na produção. Pintava até tarde da noite, criando peças que exploravam temas de identidade, pertencimento, amor e reconstrução. Lívia a visitava frequentemente, trazendo comida, sentando-se em silêncio enquanto Marina trabalhava, ocasionalmente fotografando-a, com permissão agora. Quando Marina teve que viajar para São Paulo para as reuniões de planejamento, Lívia foi com ela. Elas transformaram a viagem em um encontro romântico. Jantares em restaurantes sofisticados, caminhadas pela cidade à noite, hotéis com vistas incríveis. Lívia fotografou tudo, criando um diário visual da jornada delas. A abertura da exposição em São Paulo foi um evento grandioso. Marina estava nervosa, usando um vestido preto elegante que Lívia tinha insistido que ela comprasse. Lívia estava ao seu lado, deslumbrante em um smoking que a fazia parecer saída de um filme clássico. Quando as portas se abriram e as pessoas começaram a entrar, críticos de arte, colecionadores, outros artistas, jornalistas, Marina sentiu o pânico subir. Mas então, Lívia segurou sua mão, entrelaçou seus dedos e sussurrou: Respira, eu estou aqui. Você merece isso tudo. E Marina respirou. A noite foi um sucesso absoluto. 3 das suas peças foram vendidas. Jornalistas fizeram entrevistas. Ela recebeu propostas para exposições individuais. E durante tudo isso, Lívia estava ali, não na frente dos holofotes, mas logo atrás, um suporte silencioso e constante. Quando a noite finalmente terminou e elas voltaram para o quarto de hotel, Marina desabou no sofá,
exausta, mas radiante. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu, ela disse, tirando os sapatos de salto que estavam matando seus pés. Parece um sonho. Lívia se sentou ao seu lado, passando os dedos pelos cabelos de Marina. Não é um sonho. É a sua realidade agora. Você trabalhou duro para isso. Você merece cada segundo. Marina virou-se para encará-la, os olhos brilhando. Eu não teria conseguido sem você. Você sabe disso, né? Você me deu um lar quando eu não tinha nada. Me deu amor quando eu achei que não merecia. Me deu coragem para ser quem eu realmente sou. Lívia sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Você fez a mesma coisa por mim. Você me tirou da solidão. Me ensinou que era possível amar de novo sem medo. Me mostrou que recomeços são possíveis. Elas se beijaram e o beijo rapidamente se aprofundou. As mãos de Marina encontraram o caminho até os botões do smoking de Lívia, desabotoando-os com pressa enquanto Lívia puxava o zíper do vestido de Marina. Roupas foram descartadas em um rastro até o quarto, e elas caíram na cama entrelaçadas, pele contra pele. Fazer amor naquela noite foi diferente de todas as outras vezes. Tinha uma intensidade nova, uma profundidade que vinha do conhecimento de que tinham sobrevivido às tempestades e saído mais fortes. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma declaração, cada suspiro uma oração. Quando finalmente adormeceram, horas depois, corpos ainda entrelaçados, Marina sussurrou no escuro: "Casa comigo." Lívia, que estava quase dormindo, abriu os olhos imediatamente. "O quê?" Marina se apoiou no cotovelo, olhando para ela com seriedade absoluta. "Casa comigo. Não agora, não necessariamente, mas um dia, quando o tempo estiver certo. Eu quero passar o resto da minha vida com você. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero construir uma vida juntas. Uma família, talvez. Eu preciso que você saiba disso. Que você é meu para sempre." Lívia ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para Marina como se estivesse memorizando cada detalhe do seu rosto. Então ela sorriu. Aquele sorriso lindo e raro que iluminava todo o seu rosto. "Sim," ela disse simplesmente. "Quando o tempo estiver certo, sim. 1000 vezes sim." Marina sentiu algo se expandir no peito. Algo tão grande e avassalador que quase doía. Ela beijou Lívia de novo. Devagar dessa vez, saboreando cada segundo. "Eu te amo," ela sussurrou contra seus lábios. "Eu te amo mais," Lívia respondeu. "Impossível." E elas riram, como crianças compartilhando um segredo, antes de se perderem uma na outra novamente. A exposição rodou pelas 3 cidades conforme planejado. Marina e Lívia viajaram juntas sempre que possível, transformando cada abertura em uma celebração não apenas da arte, mas do amor que tinham construído. No Rio de Janeiro, durante a vernissage, a mãe de Marina apareceu. Foi uma surpresa. Marina não esperava que ela viesse, mas lá estava ela, nervosa e claramente desconfortável no meio daquele ambiente artístico e predominantemente queer, mas presente. "Mãe," Marina disse, se aproximando com cautela. "Oi, filha." Sua mãe a abraçou, apertado. "Suas obras são lindas. Eu não entendo muito de arte moderna, mas eu sinto a emoção nelas. Eu sinto você." Marina teve que piscar várias vezes para segurar as lágrimas. "Obrigada por ter vindo. Eu não ia perder isso." Sua mãe hesitou, então olhou para Lívia, que estava a alguns passos de distância, dando-lhes espaço. "Essa é ela? A Lívia?" Marina assentiu, e Lívia se aproximou, estendendo a mão educadamente. "É um prazer conhecê-la, senhora." A mãe de Marina apertou a mão dela, estudando seu rosto atentamente. Então, para a surpresa de ambas, ela puxou Lívia para um abraço. "Obrigada," ela sussurrou, "por cuidar da minha filha, por fazê-la feliz." Lívia, claramente tocada, assentiu. "É um privilégio." Marina observou a cena, o coração transbordando. Não era perfeito. Seu pai ainda não tinha vindo, ainda não estava pronto, mas era progresso, era esperança, era amor tentando superar preconceito, e isso era tudo que ela podia pedir. Quando a exposição finalmente terminou, 6 meses depois, Marina voltou para a cidade litorânea que agora chamava de lar. Ela tinha vendido a maioria das suas peças, tinha contrato para mais exposições, tinha até recebido uma proposta para dar aulas de arte em uma universidade local. Mas mais importante do que tudo isso, ela tinha clareza. Clareza sobre quem ela era, o que queria e com quem queria estar. Ela dirigiu direto para a casa à beira-mar, o lugar onde tudo havia começado. Lívia estava na varanda,
como sempre, mas dessa vez não estava com a câmera. Ela estava apenas observando o pôr do sol, um copo de vinho na mão. Marina subiu os degraus silenciosamente e sentou-se ao seu lado. Oi, ela disse suavemente. Oi, Lívia respondeu sorrindo. Bem-vinda para casa. Casa, Marina repetiu, testando a palavra. É estranho, mas esse lugar parece mais casa do que qualquer lugar onde morei antes. É porque você encontrou sua família aqui, Lívia disse, entrelaçando seus dedos com os de Marina. A família que você escolheu. Marina assentiu, olhando para o mar que brilhava dourado sob a luz do sol poente. Lívia? Sim. Você se lembra quando eu te propus? Naquela noite em São Paulo? Como eu poderia esquecer? Marina puxou uma pequena caixa do bolso da jaqueta. Lívia arregalou os olhos. Marina, eu disse que quando o tempo estivesse certo. Marina abriu a caixa, revelando 2 anéis simples de prata, entrelaçados como infinitos. E eu acho que o tempo está certo agora. Então, Lívia Mendes, você aceita se casar comigo? De verdade dessa vez? Lívia estava chorando, rindo, assentindo tudo ao mesmo tempo. Sim, 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 1000 vezes sim. Marina colocou um dos anéis no dedo de Lívia, e Lívia fez o mesmo com ela. Então elas se beijaram, enquanto o sol finalmente se punha no horizonte, pintando o céu de rosa e laranja e dourado. Nós conseguimos. Marina sussurrou contra seus lábios. Nós realmente conseguimos. Conseguimos o quê? Reconstruir. Depois de tudo que a vida destruiu, nós nos reconstruímos. Juntas. Lívia sorriu. Aquele sorriso que Marina sabia agora que era só dela. Entre ruínas e recomeços, ela disse. Entre ruínas e recomeços, Marina repetiu. E ali, naquela casa à beira-mar que tinha sido refúgio e transformação, elas selaram não apenas um compromisso, mas uma promessa. A promessa de que não importava quantas tempestades viessem, não importava quantas vezes a vida tentasse quebrá-las, elas sempre encontrariam o caminho de volta uma para a outra, porque o amor verdadeiro não é sobre nunca se perder, é sobre sempre se encontrar. 2 anos depois, a galeria estava lotada para a abertura da exposição conjunta, Luz e Sombra, Diálogos entre Fotografia e Pintura, um projeto colaborativo entre Lívia Mendes e Marina Alves. As paredes exibiam uma conversa visual entre os 2 meios, uma fotografia de Lívia ao lado de uma pintura de Marina inspirada nela, e vice-versa. Eram 50 peças no total, cada uma contando uma história sobre amor, perda, reconstrução e a beleza de ser vulnerável. Marina estava parada no centro da galeria, usando um vestido azul marinho que Lívia dizia fazer seus olhos parecerem mel líquido, observando as pessoas circularem e absorverem o trabalho delas. Ao seu lado, Lívia, elegante em calças de alfaiataria e uma blusa branca, segurava sua mão. Estou nervosa, Marina admitiu. Eu também, Lívia confessou. É a primeira vez que exponho algo tão pessoal, tão... nós. Não se arrepende? Lívia virou-se para encará-la, os olhos escuros cheios de certeza. Nunca. Essa é a coisa mais importante que já fiz. Porque não é só sobre arte. É sobre mostrar ao mundo que o amor entre 2 mulheres é belo, é poderoso, é digno de ser celebrado. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. De novo, ela andava muito emotiva ultimamente, mas tinha um bom motivo. Lívia, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Marina respirou fundo, colocando a mão de Lívia sobre sua própria barriga. Estou grávida. 3 meses. A inseminação funcionou. Lívia ficou completamente imóvel por um segundo. Então seu rosto se transformou, olhos arregalados, boca aberta, lágrimas começando a escorrer. Você está... Nós vamos ser mães, Marina confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Lívia a puxou para um abraço tão apertado que Marina quase não conseguiu respirar. Ela podia sentir os soluços de Lívia sacudindo seu corpo. Podia ouvir ela sussurrando, obrigada, 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 repetidamente. Quando finalmente se separaram, ambas estavam arrasadas, maquiagem borrada, olhos vermelhos, mas radiantes. Quando você descobriu? Lívia perguntou, segurando o rosto de Marina entre as mãos. Ontem. Eu queria te contar de um jeito especial, mas eu não consegui esperar. Esse é o jeito mais especial, Lívia disse, beijando-a suavemente, no meio da nossa exposição, cercadas pela nossa arte, pela nossa história. Elas ficaram ali, testas encostadas,
apenas absorvendo o momento. Ao redor delas, a vida continuava. Pessoas admirando arte, conversas sobre técnica e emoção, o som de taças de champanhe brindando. Mas para Marina e Lívia, o mundo havia se reduzido àquele espaço entre elas. Eu te amo, Marina sussurrou. Eu te amo mais, Lívia respondeu, sorrindo através das lágrimas. Impossível. E enquanto elas riam, enquanto se beijavam no meio daquela galeria lotada, não se importando com quem estava olhando, Marina pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela tarde fatídica quando a enchente levou sua vida embora. Ela tinha perdido uma casa, mas encontrado um lar. Tinha perdido uma versão de si mesma, mas descoberto quem realmente era. Tinha enfrentado a rejeição, a dor, o medo e saído do outro lado mais forte. E tinha encontrado Lívia, sua parceira, sua melhor amiga, sua esposa, a mãe do bebê que estava crescendo dentro dela. Às vezes Marina percebeu, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de tragédias. Às vezes, você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. E às vezes, apenas às vezes, no momento mais escuro, uma estranha com uma câmera estende a mão e muda sua vida para sempre. Porque no fim, não é sobre a tempestade, é sobre quem está ao seu lado quando ela passa. É sobre reconstruir, juntas, algo ainda mais bonito do que o que foi destruído. É sobre amor. Sempre foi sobre amor. E o amor delas? O amor delas era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Forte o suficiente para construir uma família. Forte o suficiente para durar para sempre. Entre ruínas e recomeços, elas encontraram não apenas uma a outra, mas a si mesmas. E isso, Marina sabia, era o tipo de final feliz que valia cada lágrima, cada medo, cada momento de dúvida. Porque elas tinham provado que o amor verdadeiro, corajoso, vulnerável, tinha o poder de curar, reconstruir e transformar. E esse era apenas o começo da história delas.